Hoje é dia de monitor do debate público, para a gente entender como a população reflete sobre temas que estão em discussão em toda a sociedade. A gente recebe sempre o João Feres, que é coordenador da pesquisa, sempre aqui no Primeira Edição, comentando um pouquinho os questionamentos, né? Olha, temas de hoje são fraude no INSS, Papa Francisco e viagem de Lula à Rússia. São todos tão interessantes. Às vezes eu acabo escolhendo um ou dois temas, mas os três temas são muito interessantes, então vamos tentar trazer um pouquinho dos três, tá, João? Mas o resultado, de um modo geral, inclusive, eu vou começar generalizando e depois a gente especifica cada um dos temas, é que os bolsonaristas convictos, eles são muito mais radicais em todas as opiniões e posicionamentos, não? Bom dia, boa tarde já aqui. Ah, peraí, que você tá sem áudio. Pensei que fosse só para mim, mas é você. Ah, não. Agora estou com áudio. Foi! O programa está abrindo sem áudio, desculpe. Boa tarde para você. Hoje, excepcionalmente, na sexta, né, a gente fala às quintas, geralmente. Então, é isso. Você matou. Acho que essa é a grande assim, análise geral da coisa, é que mostra, eu acho, uma coisa que eu venho falando também nos nossos encontros, que é essa coisa da polarização, como ela ocorre só à direita e não à esquerda, né? E é impressionante como a maioria dos comentaristas sobre polarização se esquecem desse pequeno detalhe. Mas nessas três perguntas da semana, a gente viu os bolsonaristas convictos, né, que a gente pode chamar de radicais, diferentes dos outros quatro grupos, inclusive dos bolsonaristas moderados, né? Você vê que existe ali naquele grupo uma radicalização bastante profunda, que você não observa no resto da distribuição. É como se o resto da população que não tivesse dentro desse círculo, né, que eu chamo assim da esfera comunicacional do bolsonarismo, continuasse se comportando como o antigo Brasil. Então tem gente mais conservadora, gente mais progressista, tal, com opiniões diferentes sobre as coisas, mas nenhum assim já vem armado para todas as questões, né, para se posicionar, levando como grande referência o Bolsonaro, a extrema-direita, que é o que fazem os bolsonaristas convictos. Então, eles sempre estão, a gente pode ver pelos exemplos, né, que a gente tem aqui. Então, quando você põe, por exemplo, fraude do INSS, e é legal, porque na semana a gente viu assim, existe um consenso, em todas as questões existe um consenso que perspassa todos os grupos, mas existe também uma diferença muito específica. E essa diferença específica está nos bolsonaristas radicais. Fraude do INSS. Sim. Todos os grupos acharam a fraude do INSS péssimo, horrível, uma coisa que atinge inclusive as pessoas que mais precisam. Mas somente os bolsonaristas radicais, com força, interpretaram isso como sendo corrupção própria do governo Lula e do PT. Né? Os moderados teve um pouco disso, mas não foi dominante, teve um pouco uma combinação disso, com a ideia de que existe um problema estrutural. Aí isso dominou todos os outros grupos, a ideia do problema estrutural na administração pública brasileira, que os programas sociais não são bem executados, tudo mais, o que é bastante preocupante, eu acho, no ponto de vista. Porque, assim, por um lado mostra que, pelo menos em relação a essa questão do INSS, né, que pode, inclusive, ser prolongada para ser usada como na eleição, que eu não duvido nada, né? Essa questão do INSS tem um lado que é um lado, assim, que isola o bolsonarismo radical, de ver isso como corrupção do governo Lula, tal, não sei o quê, como uma coisa específica do PT, dessa forma. Mas tem outra que é um ceticismo muito grande em relação à competência e ao funcionamento do Estado, inclusive das políticas públicas e das políticas sociais. Eu acho que, assim, seria desejável que a população brasileira tivesse uma imagem melhor das políticas públicas, uma vez que a gente tem políticas públicas que são reconhecidas no mundo inteiro, tipo o SUS, Bolsa Família, que funcionam muito bem, assim, são exemplos de funcionamento. Mas a imagem que elas têm, que o Estado tem em geral é muito ruim. Então, esse é um problema sério. Eu não acho que é só um problema de comunicação do governo Lula. É claro que é um problema de comunicação do governo Lula, no sentido de que um partido, um governo que tem nas políticas sociais o seu forte, né, ele é mais interessado ainda de que isso passe para a população. Mas é o problema do Estado brasileiro, né? O Estado precisa ser mais confiável. E assim, não é por nada, mas esse tipo de... A matéria que você acabou de dar aí mostra que, você está entendendo? A falta de confiança se estende a várias áreas. E eu acho que uma coisa contamina a outra também, viu, Thalita? Assim, você vê...
Então, Sim. é difícil, é um problema sério esse, é um problema de Estado. Infelizmente, hoje em dia, né, com essa coisa da extrema-direita jogando no ventilador qualquer assunto e assim, impossibilitando um debate público. Claro que há debate público, mas limitando um pouco, né, o escopo do debate público, fica mais difícil de corrigir esse tipo de problema, eu acho. Interessante, eu achei também a coisa do... Podemos passar para o Papa Francisco? Pode. Porque o Papa Francisco, só finalizando o INSS, uma das coisas que também acho que ruim é porque quando é usado, por exemplo, como ferramenta política e mesmo eleitoral, você vê que mesmo o pessoal mais simpático ao Lula não tem muito como responder, entendeu? Eles não têm muito argumento para defender, né? Só os mais simpáticos mesmo, os que a gente chama de lulistas, né, que assim, relativizaram tal, foram mais... não fizeram interpretação política nenhuma desse problema. Mas, saltando para a segunda questão, né, em relação ao Papa Francisco, a gente perguntou para os grupos o que eles achavam da figura do Papa Francisco. Houve uma unanimidade em relação a uma imagem muito positiva, muito boa dele, com exceção dos bolsonaristas radicais, ou seja, convictos, que acham ele uma figura deplorável, um esquerdista e assim, tudo de ruim. Então, e é legal comparar com os evangélicos, porque a gente tem o que a gente chama de metagrupo de evangélicos, né? Que não existe um grupo de fato de discussão de evangélicos, mas a gente pega todos os evangélicos que estão nos diferentes grupos e faz uma análise separada deles. E você vê que os evangélicos tinham dos nossos grupos, a despeito da onde eles pertenciam, né, se bolsonaristas, moderados ou não, tal, flutuantes, tanto faz, eles tinham uma imagem positiva do Papa Francisco, como um cara humanitário, tal, um líder humanitário importante. Então, é uma coisa que a gente dá para concluir que essa imagem negativa vem da adesão ao bolsonarismo mesmo, entendeu? Sim. É uma radicalização de direita, ideológica propriamente dita. Eu queria que você terminasse com Lula na Rússia, para depois eu voltar para a fraude no INSS rapidinho, mas vamos falar sobre Lula na Rússia também. Claro. Lula na Rússia também repetiu essa divisão que a gente está falando aqui, porque, assim, e isso eu acho uma ótima notícia para o governo, porque até os bolsonaristas moderados reconheceram que é importante essas viagens que o Lula faz para o exterior e os contatos que ele tem, a projeção internacional que o Brasil ganha sobre o Lula. Todo mundo concordou com isso, a não ser os bolsonaristas radicais que veem isso, obviamente, como um gasto desnecessário de recurso público e falam que é corrupção, apoia a ditadura e tudo mais. Que, por sinal, você veja assim, a mídia tradicional, vira e mexe, associa a política externa do Lula a apoio a ditaduras, como se fosse essa uma diretiva da política externa do Brasil, do Lula, do governo Lula, que nunca foi, né? Então, assim, nesse sentido, a maneira como a mídia tradicional, a grande mídia brasileira, cobre a política externa do governo Lula é mais parecida com o bolsonarismo convicto, radical, do que com o resto da população, que não vê assim. Olha que coisa impressionante. Não, perfeito. Não é? Eu acho que eu até ia voltar para o INSS, nem vou mais, quero ficar aí no Lula na Rússia. Por isso, realmente a cobertura da imprensa sobre essa viagem do Lula na Rússia e na China também, é isso, é o eco do bolsonarismo nas redes, não? Então, o bolsonarismo na verdade, um filtrado da grande imprensa brasileira, né? Eles foram produzidos por esse pessoal. Se você, por mais que hoje em dia eles odeiem a Globo, né? E o bolsonarismo constituiu uma identidade política, em parte baseada no anti-Globo, é antipetista, anti-Lula, anti-Globo também, né? Por outro lado, você vê assim, a maneira como eles creem piamente na corrupção, no PT, é construído, assim, é discurso midiático lavajateiro puro, assim, é um extrato disso, né? Eles não reconhecem os próprios pais, não reconhecem a paternidade, o bolsonarista. E aí a gente vira e mexe, e a grande imprensa mergulha nesse caldo, né, de estupidez profunda, de conservadorismo profundo, né, de ver a política externa brasileira, que eu acho assim, o Lula acerta muito em política externa, acertou nos governos anteriores, acerta agora
coloca o Brasil numa posição super legal, assim, realmente faz política externa, porque a direita no Brasil tem essa coisa, né? O Fernando Henrique Cardoso era aquela coisa caudatária dos Estados Unidos. O Fernando Henrique Cardoso, quando era teórico da teoria da dependência, ele já tinha feito um segundo livro, o primeiro livro dele é só sobre teoria da dependência, mas no final do livro, depois do livro que ele publicou em seguida, no começo da década de 70, ele fala sobre esse desenvolvimento associado aos Estados Unidos. Então ele já viu o Brasil como essa coisa caudatária dos Estados Unidos. E os tucanos tinham muito isso, tem isso até hoje. Né? O Bolsonaro, então, nem se fala, porque o Bolsonaro não fez política externa nenhuma, é um fracasso, uma coisa assim, né, risível, ridículo. Inclusive fazendo o Brasil passar vergonha internacional, né? Você lembra dos eventos internacionais que ele ia para falar com o garçom? Assim. Exato, vergonha alheia, exatamente. Ele ia falar com o garçom porque nenhum líder queria conversa com ele ali, ficava isolado completamente. E quando ele falava com o líder, por exemplo, quando falou com o Al Gore, ele foi tratado como assim. Então, e o Lula não, o Lula é um cara altamente respeitado, então eu acho isso maravilhoso. Agora, a gente tem uma imprensa que dificilmente reconhece isso, essa grande imprensa. Então, né? A TVT precisa realmente crescer para ocupar um espaço de liderança na comunicação nacional, eu acho. Essa é a saída. Aí eu estava até lembrando da história, você falou sobre o Bolsonaro com líderes, e tem essa história, eu fui ver se não era fake news e eu estava me enganando, mas não, teve isso sim. Ele fez aquela declaração de amor ao Trump, ele chegou ao Trump e falou tipo um I love you, e que foi respondido, bom te ver novamente, Trump respondeu para ele. Então assim... Ele falou na cara do Trump, I love you? Aqui, olha, eu fui até ver, Bolsonaro diz I love you para Trump, que desdenha, bom te ver de novo. Lauro Jardim. Eu tô sem áudio, o que aconteceu? Não? Eu tô ouvindo. Não precisa. Porque o Gui tá me falando aqui que eu poderia subir a imagem pra gente ver. Mas eu fiz só uma pesquisa de Google, sabe? Mas aconteceu isso, de fato. Porque na minha memória eu tinha essa fala de Bolsonaro, mas talvez fosse uma fake news que eu tivesse caído. Mas não, tá aqui registrado pelos principais portais. Então era essa relação realmente de Bolsonaro com líderes internacionais. É vergonha alheia total, vergonha alheia. Agora, deixa eu retomar só rapidamente esse ponto em relação à fraude do INSS, que foi algo que a gente trouxe na semana passada, sobre o impacto, eu queria falar sobre esse recorte da comunicação mesmo do governo, né? E na sua avaliação, você citou alguns problemas, né? Mas há esse problema da comunicação também. E nesse sentido, há uma derrota da comunicação do governo, porque essa história, para além da falta de fé no serviço público, colou o crime sendo cometido dentro de uma gestão do governo Lula, não? Então, como a gente viu aí, não pareceu, não colou para a maioria da população isso. Agora, eu acho que dá argumento, dá munição para os bolsonaristas fazerem esse tipo de interpretação e lutarem por ela, né, fazerem campanha com ela e tudo mais. É por isso que eu acho que a comunicação do governo Lula, e mais do que a comunicação, acho que o governo Lula devia ter como estratégia realmente investigar e produzir conteúdo sobre esse caso, para tentar reverter isso, porque parece que as evidências mostram que isso estava aí desde o governo Bolsonaro, e tem envolvimento de gente do governo Bolsonaro nisso. Né? Um dos caras que recebia pagava Michele. Então é preciso, eu acho que a esquerda, o governo, cada um fazendo a sua parte, né, faça a comunicação rodar para criar contranarrativas e tentar, porque os caras já criaram, né, isso daí, tipo... É aquela coisa, né, evidência confirmatória. Você já tem uma população meio que já sofreu uma lavagem cerebral com essa coisa de corrupção do PT, o Lula é corrupto, ladrão, aí vem com essa, cola, é mais fácil, chama priming isso em estudos da comunicação, de mídia, né? Você submete a audiência reiteradamente a um tipo de informação, aí ela fica preparada, você só dá uma dica, depois ele já vem e interpreta daquele jeito, entendeu? Então é preciso fazer um esforço grande, tanto investigativo como comunicativo, de governo e partido, eu acho, para pelo menos dar, entendeu, munição para aquelas pessoas que não caem diretamente na coisa, poder responder. Porque eu acho que uma das coisas piores é quando, em contexto de opinião pública, de discussão no dia a dia entre as pessoas, é quando a pessoa se sente encurralada e não tem uma resposta, entendeu?
Então precisa fornecer resposta, mesmo que não vá ganhar ninguém especificamente, mas pelo menos fornecer resposta às pessoas que não caem na lorota deles, entendeu? Perfeito.